Povo de Deus, mais uma vez nós estamos aqui para explicar as Escrituras e, como foi prometido, nós vamos estar falando hoje no livro de Malaquias, no capítulo 3, do verso 6 em diante. Mas eu quero deixar aqui para vocês que o livro de Malaquias é propriamente dito, é um livro que chama a atenção dos sacerdotes e da nação de Israel, tá? Então esse livro foi escrito para a nação de Israel naquele momento, naquele local, o que eles estavam passando. Muito bem. Malaquias capítulo 3, verso 6 em diante diz: Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não o guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Nós lemos aqui, já tem mais um texto para baixo, mas o mais interessante é que está aqui em cima, nesse texto. Malaquias capítulo 3, verso 6 até o 12. Aí, o que se retrata desse texto, o que chama mais a atenção desse texto, né? Que você já sabe qual é o capítulo, qual é o versículo. Esse é o versículo mais conhecido da Bíblia. É Malaquias capítulo 3, verso 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Muito bem. Mas nós lemos todo o texto. E o que você entendeu desse texto? Se você ainda não entendeu, eu vou explicar a você o que diz o texto. Como eu sempre falo, não quero tirar nada do texto, e nem colocar nada do texto, e nem expor a minha opinião. Que a minha opinião não é a sua opinião, e a sua opinião não é a minha opinião. Podemos até haver uma disputa aí, quem está certo, quem está errado. Mas a grande questão aqui não é essa. Não é trazer confusão, porque o Espírito de Deus não é espírito de confusão, mas é o espírito de entendimento. Muito bem. Nesse texto se retrata o quê? Se retrata uma nação onde Deus está chamando a atenção do sacerdote e de toda a nação de Israel. Não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a França, é a nação de Israel. Quem naquele momento estava roubando a Deus? Os sacerdotes e a nação de Israel. Não é isso que nós lemos no versículo 9? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. Vós quem? Os sacerdotes. Está dizendo para o sacerdote. Vós e a nação toda. Ele diz: todas as nações estão me roubando. Ele diz: a nação de Israel. Roubando em quê? No dízimos e nas ofertas. Mas que dízimos e ofertas eram essas? Eram as plantações, os gados, enfim, tudo aquilo que a terra produzia.
Israel tinha 12 tribos. E uma tribo não trabalhava. Uma tribo não produzia nada. Qual era a tribo que não produzia nada? A tribo de Levi. Então todas as nações, todas as tribos, né, que fazia parte de Israel, traziam o alimento para a tribo de Levi, que a tribo de Levi não trabalhava. Não tinha nem terra, então não produzia nada. E como é que eles iriam viver? Iriam viver com os dízimos e oferta dos seus irmãos que traziam para alimentar aquele povo todo que trabalhava fazendo a manutenção do templo, a manutenção das tendas, enfim. Era esse o trabalho dos levitas. Então, eles traziam todos esses mantimentos para que a tribo de Levi pudesse se alimentar. Mas o mais interessante nesse texto, o que diz o quê? Diz que, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós o quê? Bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Repreenderei o quê? O devorador das plantações. Certo? O devorador, para que não vos consuma o quê? O fruto da terra. Então está falando, o texto está bem claro aqui, que não é dinheiro, isso. O devorador não entra na sua casa. O devorador, como diz aí os nossos irmãos, né? Que o devorador entrou para destruir a televisão. O devorador destruiu a geladeira. Meu irmão, a sua geladeira queimou, é porque a instalação da luz está fraca, houve um pico de luz que acabou com a sua geladeira, ou você precisa trocar a fiação da sua casa, está entendendo? Não é nada disso, o devorador não entra na sua casa para destruir nada, porque a sua casa é guardada pelo Senhor. Está dizendo aqui, o devorador vai destruir o quê? As plantações, está entendendo? A vossa vide, lá no verso 11, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide, a plantação de quê? De uva, no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão de bem-aventurado. Está dizendo, se todas as nações chamarão de bem-aventurado, porque Deus está falando para aquela terra, para aquela nação. Então, quando se usa esse termo aí, né? Muitos líderes usam esse termo no verso 10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento. Aí eu te pergunto, há mantimento aonde você está, né, onde nós estamos, há mantimento guardado? Para quando o pobre, o necessitado chega lá e envia uma bolsa de compra, aí eu preciso de alimento, tem alguma coisa lá? Ou você vai ter que reunir toda a igreja para pedir novamente aos irmãos que doem um feijão, um arroz, um óleo, para que possa ajudar uma vida? Se é para isso, os dízimos e a oferta é para isso, como o texto diz, então nós estamos errados. Para que haja mantimento na casa do Senhor. Se tem mantimento lá, na sua igreja, então está de parabéns. A sua igreja está de parabéns. Chegar algum necessitado em alguma hora, né, em qualquer momento precisando de alimento, se a igreja tem para dar, está de parabéns. Até concordo. Está entendendo? Até concordo com essa situação. Mas se não tem nada, meu irmão, para onde está indo então os mantimentos? Se diz, trazei, tá legal, vamos levar, né? Mas na hora de ter o mantimento, cadê o mantimento? Onde fica os mantimentos guardados? Então essa palavra eu quero deixar para você nesse vídeo, que o texto está dizendo isso, é para a nação de Israel, não é para a gente. O dízimo para a gente é outro caso que um dia eu vou explicar, no outro vídeo eu vou explicar para que serve os dízimos na nossa igreja, as ofertas, né? Que a gente leva lá para o templo e tal, aquele negócio todo, eu vou estar explicando. Mas isso aqui não está dizendo para a gente não. Isso aqui está dizendo para a nação de Israel, para os sacerdotes que estavam roubando, estavam levando tudo do templo e não tinha nada. Então Deus está chamando atenção. Vós sacerdote, e a nação toda, o pessoal não estava se portando mais com o pobre, com o necessitado, com aquele que estava precisando realmente de uma assistência, né? Então há uma chamada de atenção, que Deus está falando. O gafanhoto era gafanhoto mesmo, não é demônio não.
Era gafanhoto, o gafanhoto chegava na terra e destruía. Nós trocamos esse gafanhoto por demônio. Mas o texto não está dizendo que é demônio, é gafanhoto. O gafanhoto ia na terra, na plantação, e destruía toda a plantação, né? E Deus mandava realmente chuva, era chuva. Não é chuva de bênção, como a gente fala hoje. Deus vai derramar chuva de bênção. Eu trazei, porque Deus vai derramar chuva de bênção. Não é chuva de bênção, não. Era uma chuva mesmo, chuva seródia. Quer dizer, chuva no tempo certo. Deus não ia deixar faltar a chuva na terra, e a terra ia produzir, e Deus não ia deixar o gafanhoto destruir a plantação. É isso que o texto está dizendo. Não estamos colocando nada no texto, nem tirando nada do texto, e nem dando a nossa opinião. Pelo contrário, eu estou falando o que diz o texto, tá bom? Então, um beijo no seu coração e uma noite abençoada, um dia abençoado, em nome de Jesus.